Informação e atividade. Então, é isso mais ou menos que eu gostaria de trazer e ao longo do nosso debate podemos aprofundar. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Neuza. É de grande utilidade termos uma análise mais específica neste caso, não é? É um aspecto muito pertinente e preciso do sistema político vigente em Cabo Verde. A nossa oradora Roselma Évora é doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília, onde fez o mestrado e a licenciatura em Ciência Política, é funcionária pública em Cabo Verde, pesquisadora independente, tem atuado em missões de observação eleitoral em África, portanto enquadrada por diversas instituições internacionais, foi homenageada pelo governo do Brasil, é membro fundadora do Lusophone Democracy, tem diversas publicações, artigos, participação em livros e duas obras, Cabo Verde, a Abertura Política e Transição pela Democracia, de 2004, e Sistema de Governo e Democracia em Cabo Verde, de 2013. Passo a palavra à Rosa. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer aos organizadores destas conferências que já se realizam desde 2024. Eu acho que nós estamos num momento central no nosso país. Daqui a 15 dias nós vamos celebrar os 50 anos de celebração da independência de Cabo Verde. Eu acho que é um marco. Cabo Verde, como muitos de vós sabem, foi considerado um país com poucas possibilidades, né? Foi considerado um país inviável. Então, eu aceitei o desafio. Por quê? Primeiro, porque eu acho que pensar Cabo Verde nunca é demais, mas, sobretudo, porque eu acho que nós temos aqui um déficit de pensamento reflexivo, causa da nossa condição. E quando eu aceitei o convite dos organizadores, eu assisti a 3 conferências desse ciclo de debate que me marcaram bastante. O primeiro, o inaugural, que foi com 2 sociólogos, o António Correia Silva e o José Carlos dos Anjos, que foi na Universidade de Santiago. Eu não sei quem desta sala esteve lá. Aliás, toda a minha apresentação nasceu muito das reflexões que surgiram nesta primeira conferência, e depois a conferência do professor Estevão, que também e que vão estar ligados às minhas ideias que vou trazer aqui para vocês. Eu acho que, faltando 15 dias para Cabo Verde celebrar a independência, uma pergunta que todos os cabo-verdianos deveriam fazer é: quem somos e para onde vamos? Né? Um país que foi considerado com poucas possibilidades de existir, um país condenado, segundo muitos, a ser um país inviável. Então eu acho que é uma questão, e é essa questão, quem somos e para onde vamos, é que eu orientei a minha apresentação. Quando pensamos a história de Cabo Verde, é claro que nós temos um passado colonial, de mais de 500 anos de colonialismo, e que 75 vai ser um marco de demarcação. Eu considero que a independência é o momento crítico de transformação de Cabo Verde. É a independência que permite que Cabo Verde venha depois a construir um futuro possível para o povo dessas ilhas. E quando nós pensamos a particularidade de Cabo Verde no contexto africano, nós temos que partir de algumas variáveis, de alguns fatores prévios que, que se consolidaram no nosso arquipélago, tornando esse país um caso particular. Eu gostaria de destacar essas variáveis. A primeira seria a nossa homogeneidade étnica, religiosa e linguística, que destoa das sociedades multiétnicas, linguísticas e religiosas do continente africano. E essa prevalecência da mestiçagem e do cristianismo resultou numa síntese que produziu uma nação antes da existência do Estado. Então, Cabo Verde, antes de ser um Estado, já existia. A nação cabo-verdiana é fruto da história de Cabo Verde desde quando os portugueses cá chegaram. Então, o nascimento do Estado cabo-verdiano, ele, à partida, ele é favorecido por uma sólida unidade nacional, que é a condição primordial
para se estabelecer a autoridade estatal, a autoridade central do Estado, e é o pilar determinante para o exercício do poder político e para a aplicação da ação governativa. Ainda bem que nós aqui não combinamos nada, porque o Dr. António fez a apresentação do que era Cabo Verde em 75 e o que é hoje. Eu não vou vos maçar com repetições. Eu vou centrar sobretudo em aspectos centrais que tornam este país, a meu ver, um caso particular e que está ligado à engenharia institucional e ao sistema de governo que o Estado independente veio trazer. O figurino constitucional de Cabo Verde, em 75, ele estabelece um sistema de governo, a minha tese é essa, que é um sistema de governo parlamentar. O Presidente da República e o Primeiro-Ministro são responsáveis perante a Assembleia Nacional Popular, essa é a nossa primeira Constituição, e a Assembleia Nacional Popular é o órgão supremo do poder do Estado que representa a nação, com competência de decidir sobre questões fundamentais da política interna e externa do Estado. Eu acho que essa configuração deve merecer um pouco a nossa atenção, porque os países africanos que fizeram a luta pela independência, logo após 75, optaram por sistemas de governo presidenciais. A grande maioria, aliás, eu acho que a maioria dos países africanos optaram por sistemas presidenciais. Porquê? Eles acreditaram que era só a partir de um sistema centralizado, focado num único ator, é que era possível preservar a unidade, a nação e permitir defender os interesses nacionais. Em Cabo Verde, a nossa configuração institucional, a nossa Constituição, teria um mote diferente. E ele representaria até a forma de funcionamento do regime de partido único. Há uma literatura internacional que demonstra que o sistema de partido único em Cabo Verde é diferente também do sistema de partido único africano. Primeiro, ele funciona como a configuração como um colegiado. Ele não se centra numa figura só. São praticamente 6 séniores do partido, funciona como um colegiado, que toma as decisões. E depois, essa configuração do partido único passa, no meu entender, para a configuração do sistema de governo. Um outro aspecto também muito importante do sistema de partido único em Cabo Verde, que merece ser mencionado, é que ele é um sistema que definiu um regime de governo civil. Cabo Verde não fez luta para a independência. Nós todos cá sabemos que fomos lutar na Guiné, né? Nós fizemos uma luta cá, talvez um outro tipo de engajamento, outro tipo de luta. E o facto de Cabo Verde ter nascido com um governo civil define um país com uma forte tradição de paz social, coesão social e paz social, que nós devemos considerar como variáveis também específicos e determinantes dessa realidade cabo-verdiana. Porque quando os países africanos ficaram independentes, os militares assumiram nos outros países, nas outras realidades sociais, assumiram um papel muito importante na definição do processo decisório. E isso foi fruto também de muita instabilidade ao longo de muitos anos. Só para vocês terem uma ideia, um dos primeiros países a ficarem independentes em África foi o Sudão, 1956. De 1956 a 1985, teve cerca de 126 tentativas de conspiração de derrubar o poder em África, em cerca de 45 países, e dessas tentativas, 60 deram certo, teve 60 golpes de Estado, num período que era determinante para esses países mudarem a configuração do seu sistema de governo. Então, Cabo Verde define um sistema de governo que é parlamentar, faz um processo decisório que é um governo civil e ele não dá espaço para ter a afirmação da violência militar como temos nos outros países. Esse figurino, a meu ver, ele determina que esse país passe a ter as possibilidades para consolidar uma trajetória de paz social e vai permitir também que depois, na abertura política, na transição democrática, esse figurino constitucional continue a ser a opção dos atores políticos. A nossa transição para a democracia
ela pode ser definida como uma transição negociada. Geralmente, Cabo Verde é apresentada como um país de transição de reformadores, o que significa que seriam os governantes do Partido Único ou do regime partidário no poder é que teriam feito a abertura, mas nós consideramos que não. Que Cabo Verde fez uma transição democrática negociada, iniciada pela elite governante, mas que depois, com o surgimento da oposição, no caso o MPD, eles definiram também aspectos simbólicos e estratégicos, estruturais da nossa transição democrática. Por exemplo, a definição do calendário eleitoral foi um aspecto importante e depois, com a mudança do regime, com a mudança e a queda do artigo com a extensão do MPD ao poder, nós temos uma transformação também até em termos do marco constitucional, porque a proposta constitucional do PICV depois foi completamente alterada com a vitória do MPD. Eu queria destacar aqui o que é que a democracia tem significado para Cabo Verde nas 3 décadas, nas últimas 3 décadas, porque nós temos cerca de 34 anos de democracia, que são aspectos que devemos considerar como conquistas importantes e como conquistas que devemos considerar necessárias. Nós temos uma estabilidade de um sistema de partido, que é um sistema bipartidário, que a minha colega que antecedeu aqui já fez menção. Há uma estabilidade do nosso sistema partidário. 2 partidos controlam mais de 80% das cadeiras do Parlamento. Os resultados eleitorais nos 30 anos têm permitido, com esse bipartidarismo, que maiorias estáveis garantem a governabilidade e a implementação de agendas políticas partidárias governativas sem sobressalto. Eu acho que essa é uma conquista importante, porque se nós vermos, por exemplo, hoje no mundo, a questão dos governos de coalizão são, de facto, dificuldades enormes para se estabelecer agendas governativas. Os governos aqui em Cabo Verde têm conseguido cumprir seus mandatos até o final da legislatura. E uma outra conquista é uma Carta Constitucional, uma nova Constituição, que é de 92, que vem estabelecer um leque de direitos alinhados com as democracias liberais. Agora, nós precisamos ter em mente o facto de fazermos eleição não garante que o país seja, de facto, seja considerado uma democracia. Nós temos uma democracia de procedimentos, uma democracia formal, que a literatura que é conhecida como a democracia poliárquica, mas, claro, toda a nossa trajetória, toda a nossa história é uma história de autoritarismo e de autocracia. Então, nós temos um longo caminho a percorrer, porque eu digo que Cabo Verde ainda tem uma psique autoritária. Nós temos uma psique autoritária e ela se dá de várias formas. Até no nosso cotidiano, nós temos muita dificuldade em lidar, por exemplo, com críticas. O cabo-verdiano tem muita dificuldade em lidar com críticas, coisinhas simples do nosso dia-a-dia, e também quando nós vemos, por exemplo, o nosso Parlamento, o Dr. António dos Reis esteve cá a falar da questão das instituições que estão à espera de renovação e que os partidos não conseguem chegar em consenso. Nós temos então as nossas debilidades que têm a ver com a nossa trajetória e com a nossa história. Temos um déficit de cultura democrática muito grande. Essa cultura democrática, ela reflete, por exemplo, até nos momentos importantes, que é de participação política, nós não somos um povo de muito engajamento, então temos grandes desafios. Eu gostaria de destacar também dessa nossa consolidação do regime democrático formal as nossas principais conquistas, o processo de transferência de voto. Nós podemos fazer em Cabo Verde alternância de poder. Desde 2001 fazemos isso em todos os níveis do poder, poder a nível do poder legislativo, do poder local e da presidência, sem nenhum sobressalto. Nós temos uma sociedade que prefere o regime democrático, mais que 80% dos cabo-verdianos preferem a democracia a qualquer outro sistema de poder. Nós temos uma rejeição do sistema de governo de partido único, com uma alta preferência pelo pluralismo.
Há uma preferência pelo governo civil também, temos rejeição do exercício do poder pelos militares e do uso da violência para chegar ao poder, e nós já temos um país onde mais de 80% da população tem capacidade eleitoral, o que significa que o nosso destino cada vez mais depende de nós, das nossas escolhas. Eu queria destacar agora alguns aspectos da governação nesses últimos 50 anos, mas entretanto com um lapso aqui de dados. Porque nós em Cabo Verde, nós somos um país de oralidade, temos muita dispersão de dados, e eu imagino que governar Cabo Verde não deve ser nada fácil para quem lá está e para quem sempre esteve lá. Então aqui eu uso muito os dados do Afrobarómetro, que é uma organização que muitos de vós de certeza conhecem, que é a única, são os únicos dados que permitem uma consistência de análise de Cabo Verde nos últimos 23 anos. Quando eu penso Cabo Verde nos primeiros anos de independência, o Dr. José António dos Reis apresentou cá alguns indicadores, eu acredito que os desafios eram grandes, o país não tinha praticamente nada. Eu acho que alguns desafios daquele período continuam, mas eu acho que agora temos desafios que eles também, no período de 75, não tiveram. Então, eu fiz uma compilação dos dados do Afrobarómetro, de 2002 até 2024, mostrando os 5 principais problemas dos governos democráticos em Cabo Verde. E destacaria esses 5. Desemprego, redução da pobreza, redução das desigualdades sociais, rendimento das famílias e crime e segurança. E quando eu coloco desemprego, redução da pobreza, redução das desigualdades sociais, rendimento das famílias, isso tem muito a ver com a nossa estrutura económica. Cabo Verde, como está situado nessa sub-região da África Ocidental, chama atenção porque é um país que é desprovido de praticamente tudo. Ainda nós não descobrimos terras raras, não é? Mas mesmo sendo um país desprovido de condições estruturais, tem conseguido avançar com alguns indicadores muito aquém do esperado, apesar que estamos num momento de, como diz o Dr. José António dos Reis, de estagnação. Aqui, nesses 5 principais problemas, eu gostaria de chamar a atenção para a questão do crime e segurança. É uma pena que nós não temos cá na plateia, por acaso convidei o Rei de Guima, porque ele estuda, está cá? O Roberto está cá, questão de segurança, crime e segurança, porque eu até o Cris antes também, em outras ocasiões, já tivemos um pouquinho essa conversa. Nós somos fruto de uma sociedade colonial. É claro que toda sociedade colonial é marcada por violência. Cabo Verde tem 10 ilhas, cada ilha tem a sua particularidade. Por acaso eu comecei a trabalhar com uma francesa em 2020 numa pesquisa que não andou por causa da Covid, porque ela tem uma teoria que Cabo Verde é uma das realidades raras de paz e coesão social. É um povo de brandos costumes, como eu diria. E ela trabalhava com uma hipótese que eu acho muito interessante. O povo cabo-verdiano não estava habituado à insegurança, ao crime. Então, nós precisamos debater e pensar por que isso infiltrou na nossa realidade. Então, quando eu penso a questão do crime e segurança, eu trago-vos aqui um dado do Afrobarómetro que nos preocupa. Por quê? Cabo Verde está nos países onde as pessoas começam a se sentir inseguras. As pessoas se sentem inseguras, o que me dá a ideia que existe uma percepção de medo. Isso é uma coisa que podemos pensar e discutir, que pode ter nascido em Cabo Verde a partir de um determinado momento. Mas, ao mesmo tempo, quando, por exemplo, analisamos os relatórios do Ministério Público, os maiores crimes que continuam a acontecer em Cabo Verde, apesar que há uma tendência de aumento de homicídio, são os crimes de invasão de propriedade. Depois o Roberto pode falar um pouquinho sobre isso. E eu acho que estar aqui nestes 18 países e dentro da média africana, como país onde as pessoas estão a sentir insegura, nos preocupa. Eu vou entrar na parte final. Nós temos desafios grandes e eu vou falar dos perigos que rondam a democracia cabo-verdiana, as fragilidades do sistema democrático cabo-verdiano. A primeira coisa, a nossa grande fragilidade, nós somos uma democracia sem sociedade civil. Temos uma cultura cívica frágil e anémica.
O Germano Almeida tem uma frase, tem uma coisa que eu gosto muito quando ele escreve, que ele diz assim: se Cabo Verde tivesse sociedade civil, tudo seria diferente. E eu vou-vos ler, porque eu acho que é uma forma também da gente entender a nossa cultura cívica, porque é que ela é débil. Se por acaso esta terra tivesse uma sociedade civil, o cabo-verdiano não é idiota, o que são é medentos. Infelizmente, é um medo secular que faz parte da nossa identidade, que já está no nosso ADN coletivo e isso tem sido o principal aliado dos governantes, que não precisam fazer muito para continuar a oprimir o povo em nome da liberdade e da democracia. O escritor Manuel Lopes escreveu certa vez que o clima das ilhas de Cabo Verde desqualifica os homens. Admito que tenha sido uma observação empírica, porém, é um dado da nossa realidade social que nosso povo continua sendo comandado exclusivamente pelo estômago. E não me refiro aos desartidos da vida nhanhida, cuja luta cotidiana é descobrir formas de enganar a fome. Refiro-me a esses outros de classe média que já não passam fome o seu corpo, mas continuam com a fome secular entranhada no seu espírito. Estudos científicos posteriores a essa observação de Manuel Lopes, feitos sobretudo na Alemanha após a Segunda Guerra, vêm mostrar como os povos que foram seriamente afetados pela fome, por muitos séculos, permanecem do egoísmo autista, que se transforma num hábito coletivo, uma forma de estar no mundo que impede de pensar em qualquer outra coisa que não seja em si próprio. Esperemos que seja falso, porque a ser verdade, muitas e muitas gerações terão que passar ainda antes de começarmos a ter uma pensante e atuante sociedade civil. Germano Almeida, em Culpa in Legend, no Jornal da Nação, no dia 2 de maio de 2024. Depois ele volta a dizer: os poderes públicos, sejam tribunais, governo, Assembleia e até mesmo a Presidência da República, vivem beneficiando do amorfismo que impera entre nós. Vivem na segurança de uma sociedade onde o medo se instalou desde há séculos no nosso coletivo. E aqueles que aparecem para desafiar e abanar essa segurança de aparências, não importa se, com ou sem razão, ele deve ser destruído com vigor a qualquer preço. Portanto, temos uma cultura cívica muito frágil, nós temos uma tendência crescente de diminuição dos níveis de confiança institucional. Os pilares do Estado de Direito em Cabo Verde estão em choque. As pessoas não confiam, estão a aumentar a tendência de descrédito nos tribunais, polícia, que são essenciais para o Estado de Direito, e a um baixo grau de satisfação com a democracia. Este baixo grau de satisfação, eu gostaria de falar aqui da questão da corrupção. O último Afrobarómetro mostrou que praticamente todo mundo em Cabo Verde é corrupto. É como se a corrupção fosse sistémica. Um amigo não falou, nem ao padre que escapa, porque até as autoridades religiosas entraram. Mas aqui eu trago um slide que está ligado com aquilo que o Germano Almeida fala, que é a questão do medo, do risco de denúncia de corrupção. A sociedade cabo-verdiana tem um alto medo de denunciar casos de corrupção por causa de retaliação, para pensarmos no debate, mas ao mesmo tempo que falamos, por exemplo, da questão da confiança institucional, nós somos uma sociedade que não confia. Esta é uma sociedade onde apenas 9% das pessoas dizem confiar nos outros. Então, como queremos falar de confiança institucional se nós não confiamos uns nos outros? E o último, que é a questão da satisfação com a democracia. Nós temos uma democracia em Cabo Verde que é muito renomada internacionalmente, mas nós temos uma sociedade que é amplamente insatisfeita com a democracia. Apenas 19% da sociedade cabo-verdiana está satisfeita com a democracia. Este gráfico mostra-nos aqui, e hoje em dia a minha grande questão é: quem são esses 19%? Eu acho que é a elite que tem revezado no poder. Há uma grande insatisfação. Nós somos os democratas insatisfeitos. E, como conclusão, acho que este país tem grandes desafios. Aqui eu faço um link com as duas apresentações do José Carlos dos Anjos e do Correio Silva e do Estevão. Acho que o Estado de Cabo Verde tem grandes desafios. E eu ousava fazer um roteiro. A primeira é democratizar essa democracia, refundar o Estado. Temos que pensar, é um tema que eu tenho pensado muito, de começar tudo de novo. Eu falo fazer um reset, um novo contrato social, qualificar a política,
resgatar a credibilidade dos partidos e do sistema político, porque parece que a política passou a ser um clube privado de negócios, e promover um amplo consenso nacional. Há que existir uma nova narrativa. A mesma narrativa de 75 e 91 tem que voltar a ter, para envolver a todos, de forma que possamos ter um país onde todos fazem parte e onde a transformação seja possível. Obrigada. Muito obrigada, Delma. Estamos a ouvir os nossos oradores. Considero que há grandes vitórias e enormes desafios. Sem mais delongas, para termos algum tempo para debate, eu passo a palavra ao nosso discussant, o nosso colega Abel Jaci Amado, que está online, que é professor associado de Política na Universidade de Siemens, também é doutorado em Ciência Política e tem licenciatura em Estudos Africanos pela Universidade de Boston e licenciatura em Relações Internacionais pela Universidade Técnica de Lisboa, com diversas publicações que não vou referir aqui, por falta de tempo. Obrigada, Jacinto. Ok, muito obrigado, Ângela. Conseguem ver-me? Sim, muito bem. Muito bem. Bem, eu queria, antes de mais, parabenizar os nossos oradores pelas pistas que trouxeram aqui, que ainda estou a processar, mas, no entanto, vou tecer alguns comentários bem breves para termos mais tempo para uma discussão mais aprofundada. Eu começaria por focar na apresentação do José António dos Reis, que fez uma análise macro, no sentido de trazer os grandes dados de Cabo Verde nos últimos cinco décadas, apresentou os dados socioeconómicos que indicam as tendências das últimas décadas. Eu gostei particularmente da ideia da ideia da evolução do voto. Acho que temos eco na sala. Um, Quando falou sobre a história do voto em Cabo Verde, ficou claro que a ideia da abstenção eleitoral não é uma questão nova. E é muito importante, talvez, trazer a história da abstenção para entendermos, de fato, quais são os fatores basilares que indicam a fraca adesão do eleitorado cabo-verdiano ao voto. E, então é preciso sempre ter aquela perspectiva longue durée, como chamavam os historiadores franceses. Argumentou mais que a democracia em Cabo Verde ainda está em transição, que ainda não é consolidada, e o dos Reis focou num argumento culturalista baseado na ideia de que existe um conflito, se calhar sutil, entre uma cultura democrática e uma cultura não democrática. Uma pergunta que eu faria ao José António dos Reis, também aos outros oradores: o que é que se deve fazer para transformar essa cultura não democrática, ou então para dar mais energia a uma cultura democrática, de modo a tornar a democracia em Cabo Verde não só estável, sustentável, mas de fato consolidada. Mencionou ainda a questão do termo do mandato, que é um ponto muito importante em Cabo Verde. E o que eu costumo sempre dizer é que a análise política em Cabo Verde geralmente peca por focar somente no aspecto institucional, no que está codificado. Portanto, no o que os franceses chamam de pays legal. E, às vezes, não foca muito na questão do país real, o que realmente acontece. Como já foi dito aqui, existem pessoas que estão no cargo para além do termo do mandato, a pergunta que se coloca é a seguinte: será que ainda continuam nestas posições por inércia institucional, ou será simplesmente parte da lógica do sistema, da lógica do jogo político do sistema? Até que ponto a manutenção dessas pessoas pode ser entendida como resultado de políticas clientelistas? Portanto, é uma hipótese que eu coloco. Também falou na ideia de reforma do Estado,
E uma coisa que eu sempre coloco, porque já ouvi vários jornalistas cabo-verdianos, geralmente, quando falam sobre o Estado em Cabo Verde, contrapõem com o Estado nos países africanos, que sabemos que a literatura sobre o Estado africano geralmente tende a focar na ideia de ser um Estado neopatrimonialista. Será que o Estado em Cabo Verde também não é neopatrimonialista? Até que ponto os detentores do poder usam esse mesmo poder para distribuir benesses do Estado, distribuir cargos e outros recursos com o simples objetivo de reforçar as lealidades políticas. Portanto, até que ponto o clientelismo político está na base do próprio Estado de Cabo Verde? E como é que se vai fazer uma reforma do Estado capaz de eliminar essas práticas neopatrimonialistas e clientelistas? A segunda apresentação da Anilsa Gonçalves também, de facto, trouxe pontos muito importantes. Eu não sou especialista em partidos políticos, embora tenha muito interesse, mas é sempre bom entrar no campo da política comparada e tentar entender experiências de outras latitudes, até que ponto podem nos ajudar a entender a experiência política em Cabo Verde. Há uma teoria sobre partidos políticos que eu acho que faz todo sentido em Cabo Verde. A ideia de cartelização dos partidos políticos. Katz e Mayer defendem que os partidos europeus tornaram-se partidos cartéis. O que eles querem dizer é que os partidos que estão no círculo do poder usam esse mesmo acesso que eles têm ao poder para limitar ou mesmo criar obstáculos de entrada de outros partidos. Portanto, o Estado, que é, de uma certa forma, controlado por esses grandes partidos, acaba por tornar um instrumento de limitar o acesso de pequenos partidos, como já foi dito. Então, até que ponto podemos falar que realmente o MPD e o PSCV constituem partidos cartéis? Também falou um pouco sobre a questão do PAIGC e outros partidos. E também aqui eu queria também salientar que, geralmente, quando falamos do PAIGC, e eu acho que um número substancial de analistas políticos cabo-verdianos pecam aqui, tendem a mostrar o PAIGC como um partido monolítico, o que nunca foi. Pelo contrário, se prestarmos atenção à própria história do PSGC, principalmente em Cabo Verde, veremos que foi um partido onde houve uma luta, às vezes até, digamos assim, tensa entre várias facções e várias individualidades. Portanto, e isso acaba por explicar, de uma certa forma, a própria história do regime, né? E eu queria mencionar aqui um outro ponto, porque é importante, infelizmente não foi dito muito aqui sobre o papel da diáspora, já que também o tema tem a ver com a independência, e eu vou trazer um tópico que eu estou a trabalhar neste momento, que infelizmente é pouco conhecido. A primeira vez que a independência de Cabo Verde foi declarada publicamente foi aqui nos Estados Unidos. 22 de fevereiro de 1975. Teve alguma implicação política? Não. Mas foi uma grande reunião de vários cabo-verdianos que formaram naquilo que chamaram de Congresso Jurídico e opunham o Acordo de Lisboa de dezembro de 1974 e opunham aquilo que chamavam da usurpação do poder pelo PAIGC, que na ótica deles o PAIGC era um partido estrangeiro, ou seja, um partido da Guiné-Bissau que vinha a Cabo Verde a tomar o poder. E então, digamos assim, acabaram por realizar uma reunião aqui em Boston, e essa reunião foi amplamente documentada nos jornais locais, incluindo o Boston Globe, que é um jornal muito conhecido por aqui. E, portanto, estamos a falar de uma reunião de 2.500 pessoas. E nessa reunião não só declararam a independência de Cabo Verde, como até
acabaram mesmo por incluir elementos outros, tais como uma bandeira do novo Estado e um governo no exílio. É claro que esse projeto não foi à frente e não teve qualquer implicação política, mas, no entanto, é um dado histórico muito importante que deve ser entendido. Aliás, o próprio Pedro Pires, em 75, fez alusão a esse congresso. Tem uma entrevista em que ele falava desse congresso Congresso Jurídico aqui em Boston. Isso só para trazer o papel da diáspora. E para ser um pouco mais breve, porque eu sei que a pessoa tem outra pergunta, também não foi discutido muito por aqui as crises políticas em Cabo Verde. Eu acho que, se quisermos realmente fazer um balanço, é muito importante fazer um balanço das crises. E tem uma crise em particular, e aqui eu vou ser até polémico, eu vou lançar a polêmica aqui, a crise trotskista de 1979. Para mim, essa crise tem todos os elementos de uma tentativa de golpe de Estado. Se formos analisar bem, portanto, existia uma liderança clara entre os membros, primeiro ponto. O objetivo foi muito bem delineado, era o derrubo do regime ou da liderança do regime então. E terceiro, havia conspiração. Sabemos hoje, quer através dos bastidores de José Vicente Lopes, que havia grandes números de reuniões, e se pudermos até consultar os arquivos diplomáticos dos Estados Unidos, onde documentam o número de reuniões que essas pessoas mantinham com o objetivo de derrubar o regime. Portanto, a crise política em Cabo Verde é um tema que deve ser estudada, principalmente a crise de 1979, por ser um tabu, exatamente para aprendermos e tirar lições, porque, como já dizia Santayana, quem recusa a história acaba por ser condenado a repeti-la. E, por fim, só um último ponto na apresentação da Roselma Évora, uma apresentação muito, muito importante, quando fala da democracia formal. Eu também defendo, aliás, tenho dito muitas vezes que a democracia em Cabo Verde pode ser classificada como uma democracia schumpeteriana. Schumpeter, o economista austríaco, defendia que a democracia não passava mais do que facções da elite política a competir pelo voto popular. E o papel das massas, segundo ele, é simplesmente de ir às urnas e colocar o voto. Uma vez colocado o voto, as massas populares, de acordo com Schumpeter, teriam de se retirar da vida pública e ir para a vida privada. É isso que acontece em Cabo Verde. As elites políticas esperam uma retirada da grande massa cabo-verdiana logo após as eleições. Portanto, existe uma certa forma, uma ditadura eleitoral, porque entre as eleições, o detentor de poder praticamente não tem nenhum check or balance da força civil. E, em parte, porque é esperado que a sociedade civil se retire da esfera pública. Tenho outras observações a fazer, mas eu vou ficar por aqui. Uma vez mais, muito obrigado, José António dos Reis, Anita Gonçalves e Roselma Évora pelas belíssimas apresentações, que ainda estou a processar pelo número de pistas que trouxeram por aqui. Muito obrigada, Abel Jaci, por todos esses comentários. Já estamos a perceber que precisamos de organizar uma conferência de um dia, não é? Para discutir tantas ideias, pistas e reflexões. Acho que podemos estudar nos 20 minutos de debate. Eu vou aceitar 3 perguntas na sala e 3 perguntas online. E vou pedir às pessoas que se apresentem e que tentem ser sintéticas, enquanto vou ao primeiro. Não, só para referir. Ok. A questão que a Roselma referiu da falta de dados que nós temos atualmente e que o Abel Jaci referiu do desconhecimento que temos da nossa história. Eu não quis dizer a uma amiga da minha idade, mas nasci na altura da independência. Portanto, com 50 anos, nós queremos saber o que é que aconteceu. Nós não tivemos a fazer praticamente nada, não é? Relativamente a todas estas transformações.
Há, de facto, documentos fora, em arquivos fora, e nós não temos os arquivos em Cabo Verde organizados. Vamos ficar a saber o que nos aconteceu através do que dizem lá fora e já estão a pôr online. Como é que ficam as nossas narrativas? Boa tarde, obrigado. Meu nome é José Steve, diretor-geral da reportagem e representante da Pronto aqui no Ministério. Vim para agradecer aos palestrantes das informações que foram referidas aqui. Gostaria de centrar em 2 pontos que têm atenção: o passado e a perspectiva do futuro. Em relação ao passado, há uma questão que me preocupa muito, tem a ver com a profissionalização dos nossos políticos. Se analisarmos, portanto, 75, o regime de partido único, 75, e depois o nosso regime democrático, nós temos um problema gravíssimo. Quando nós falamos de amadorismo, em termos de a forma como faziam a política, há um aspecto interessante a reter. O regime de partido único preocupou-se em formar os atores e os gestores políticos. Não é por acaso que haviam escolas, sejam elas tanto ao PAD-CD, passando pela JAC-CD, passando pela OMCD, foram todas as estruturas que foram criadas no sentido de preparar os agentes políticos. E nós, de 91 para cá, não temos tido nenhuma preocupação por parte dos partidos políticos da no poder, no sentido de formar os nossos agentes políticos. E pior, nós ainda conseguimos aumentar os cargos políticos através da centralização do poder a nível municipal. Começamos com 10, 11 municípios, ainda passamos para 22 municípios e até hoje não temos nenhuma estrutura de formação de nossos agentes políticos. E o que nós vimos no dia a dia, seja no Parlamento, seja a nível municipal, até um retrocesso em termos de capacidade e de qualificação dos nossos atores políticos. Então, essa é uma primeira questão que nós temos que pensar, refletir sobre a capacidade de renovação dos atores políticos que nós temos no país, por um lado. Por outro, a preocupação tem a ver com o futuro. Quando a Rosela trouxe uma série de dados relativamente ao país, nós perguntamos, tendo em atenção os dados da Afrobarómetro, que futuro nós temos para o nosso país, pensando numa geração que nega o sistema de uma forma genérica. Nós temos uma geração que nega o sistema. E os dados que ela apresentou, vou aqui resumir em 5, 6 dados relativamente àquilo que pensam os nossos jovens. Por exemplo, isso como dados relativos ao último estudo que nós fizemos em 2024. A democracia é preferível a qualquer outro tipo de governo. Nós temos aqui, em média, 71% dos cabo-verdianos dizem que sim, portanto, a democracia é preferível a qualquer outra forma de governo, mas entre os jovens com a idade entre 18 a 24 anos, a 25 anos, apenas 66%, ou seja, menos 5 pontos percentuais comparativamente à média, e consideram a democracia como preferida a qualquer outra forma de governo. Devemos escolher os nossos líderes deste país por meio de eleições livres, regulares e justas. Temos, em média, 78% dos cabo-verdianos concordam com essa opinião. Mas, quando nós vamos analisar os dados dos jovens, temos 72% dos jovens entre 18 a 25 anos concordam com essa opinião e 77% entre 26 e 35. Não vou citar as outras faixas etárias porque os valores estão acima da média. A mesma coisa, um outro dado ainda interessante, a satisfação com a democracia. Nós temos aqui já outros dados da insatisfação. Portanto, você falou de satisfeitos, portanto, é igual a 20%, 19%, custou 20%, e insatisfeitos, nós temos aqui, em média, 78% dos cabo-verdianos
estão insatisfeitos com a forma como a democracia funciona no país. 78% é média. Mas para os jovens entre 18 a 25 anos, sobe para 88%. Entre 26 a 35 anos, 85%. Confiança nas instituições. Em média, 67% dos cabo-verdianos dizem que confiam tanto um pouco, só um pouco, ou de forma alguma. Para os jovens, temos 73%, só confiam tanto de alguma forma, e entre 26 e 35, 74%. Ou seja, nós temos mais 7 pontos percentuais, em média, dos jovens que desconfiam da nossa Assembleia Nacional, que é a casa, que é o pilar da nossa democracia. Também, já estou a terminar, em relação ao CNE, 62% confiam pouco e desconfiam, e nós temos aqui, entre os jovens, 69% não confiam na Comissão Nacional de Eleições. Por último, em relação aos tribunais judiciais, nós temos, em média, 55% dos cabo-verdianos não confiam nos tribunais judiciais, contra 65% dos jovens. Ou seja, o que nós temos aqui é um futuro pendurado. De qualquer das formas, daqui a 10, 15 ou 20 anos, é nessa geração onde nós iremos reputar uma parte significativa dos futuros gestores do país. E nós estamos a reputar os gestores que não confiam, ou pelo menos perderam a confiança nesse sistema. Portanto, essa é a questão que deixo para reflexão. Obrigado. Muito obrigada. A nossa conferência vai chamar-se SOS Democracia de Cabo Verde. Muito obrigado. Aqui Orlando Mascarenhas. Eu gostaria, antes de mais, de parabenizar os conferencistas das brilhantes intervenções e, para mim, concretamente, porque foi uma oportunidade de muito aprender com as apresentações aqui feitas e lamento até não ter podido ouvir o meu grande amigo aí, Crisanto, não é? Cheguei tarde, não é? Mas, falando da democracia, eu começaria pela democracia global. Eu diria que a democracia global está passando por uma crise bastante grande. Quando se fala da democracia, nós vamos ver que há um retrocesso em termos de democracia praticamente em todos os países. Afora a Europa, que ainda tenta manter uma certa pujança na democracia, pese embora alguns países se mostrem um pouco autoritários em função da própria democracia, nós vamos ver que, ouvindo os nossos conferencistas e também tendo em conta aquilo de que se fala sobre a nossa democracia, eu vejo que a democracia cabo-verdiana está muito bem posicionada quando se diz que é talvez das primeiras em África, que ocupa a 32ª posição a nível mundial, mas ouvindo os nossos conferencistas eu fico com algumas preocupações. Primeiramente, quando ouço, por exemplo, o nosso conferencista, portanto, falando da situação atual, digamos, da nossa democracia, e mesmo referindo-se ao aspecto de termos situações em que os nossos parlamentares não são capazes de eleger os nossos representantes, precisamente por não haver consenso parlamentarista para nós, de facto, sermos capazes de eleger os nossos representantes, eu penso que é preocupante. E mais, quando faz também análise, digamos, económica, financeira do país, também vamos ver que a situação não é muito favorável. E ele faz, inclusive, algumas alusões sobre aquilo que é preciso ser feito
para melhorarmos o nosso posicionamento. E diria também a nossa conferencista, a doutora Roselma, quando também nos faz uma boa apresentação do nosso processo democrático, a sua evolução, mas também nos traz preocupações bastante grandes quando nos define os 5 elementos preocupantes a nível de todos os governos relativamente, digamos, à situação que nós vivemos aqui em Cabo Verde. Portanto, isso é só para dizer que, para apreciar as informações aqui avançadas, mas não deixar de reter as grandes preocupações que foram aqui trazidas e particularmente quando nós fazemos interrogações sobre o futuro do nosso país. Isso tendo em conta as grandes referências e bastante favoráveis que se fazem sobre a nossa democracia. Portanto, eu penso que há aqui uma contradição muito forte e valerá a pena nos debruçarmos sobre essas contradições e termos em conta as questões levantadas aqui pelos nossos conferentes. Muito obrigada pelas suas reflexões e síntese. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar e parabenizar também pela exposição, a forma como desafios foram cá apontados e sobre a importância de olharmos por isso. Nós não olhamos dessa forma porque nós queremos menos o Cabo Verde. Olharmos porque queremos ter um Cabo Verde melhor no futuro. E então, eu resolvi isso, se calhar eu passaria, dentro dessa dimensão da segurança política que me tem preocupado também nas minhas investigações, eu não vou repetir alguns elementos, mas dois aspectos fundamentais saltam à minha vista nesse debate. O primeiro é a questão do déficit da cultura democrática versus a nossa própria coesão, ou aquilo que nós gostaríamos de chamar de coesão, na perspectiva do elitismo assumiu o profissionalismo político, que foi referido aqui, e se nós formos analisar as crises internas intrapartidos, o que significa que os partidos tornaram espaço de competição, aliado ao elitismo que se percebe, elitismo versus clientelismo, não deixa de ser um elemento que pode, a qualquer altura, provocar rupturas, porque queiramos quer não, outros números nos mostram que a participação política é de longe superior à dimensão da militância organizada. É preciso ter atenção que isso pode levar-nos, portanto, a situação complicada. Por um lado, porquê? Por um lado, porque nós, ao olharmos para esse clientelismo, o déficit de participação, os políticos, quando querem desculpar, dizem que é déficit de participação cidadão. Mas, quando os cidadãos participam, ou pela questão da barriga, ou questão de outros interesses, inclusive de oportunidade de se desfilar ou partilhar a ideia do poder, na minha ótica da participação cidadã, na definição das políticas públicas e na realização do bem comum, eles saem em ação. E para não ir longe, eu queria só retomar um aspecto fundamental, que é a questão da criminalidade. Eu, há dias, depois de ter analisado os 7 anos seguidos, de 2018 até 2024, já tinha analisado também de outros períodos mais ou menos nessa linha, fiquei com uma preocupação particular e disse que já não vou falar de pequenos assaltos ou de assaltos de carteiristas, que têm a ver com crimes contra património ou interesses patrimoniais, que efetivamente representam 51% da criminalidade no país,
sem falar daquilo que é os crimes mais graves. Não é à toa, por isso que a criminalidade, o nível de risco do país é medido pelos números de homicídio que representam 1% da criminalidade do país. Mas se nós olharmos os impactos daquilo que a má-fé pública, o crime de má-fé pública representa no país, nós vamos entender imediatamente que isso afeta um conjunto de bens jurídicos indispensáveis à pessoa humana que precisam ser trabalhados. O crime de má-fé pública e de tráfico de droga representam igualmente 1,3% da criminalidade nacional. Agora, a criminalidade tem os seus impactos sobre a vida humana, sobre um data de bens jurídicos indispensáveis, mas má-fé pública. Nos últimos 7 anos, o Estado foi condenado por má-fé pública entre 600 mil contos a 1,2 milhões de contos ano, nesses últimos 7 anos. É o valor. E todos nós pagamos por isso. E as decisões são tomadas por quem? Por parte dessa elite clientelista selecionada a unha e muitas vezes dito por mérito, mas é preciso avaliar esse critério de mérito e o que é que isso representa para a tal coesão social que nós precisamos discutir. E que coesão social nós pretendemos. E por último, para terminar, há um alerta aceso. Eu tenho acompanhado os números também da avaliação. Os cabo-verdianos sempre preferem democracia a qualquer outro sistema político e são ansiosos de melhorar a nossa democracia. Isso que é o ponto positivo e importante. Mas há um elemento. As últimas sondagens, ou as últimas medições de inquérito da Afrobarómetro, trouxe-nos uma preocupação que a minha eu tenho comigo para analisar. Se é a forma como a elite posiciona e preserva a cativação do espaço de exercício do poder político que está a levar a isso, ou se é o mutismo, portanto, dos golpes de Estado da nossa sub-região. Porque de 24% durante anos, pelo menos desde 2010 até agora, a última medição disse-nos 54% das pessoas dizem que toleram ou admitem a possibilidade de houver um regime democrático e com uma margem significativa, o tempo que for necessário, no caso houver uma crise política. Isso por si só é um recado, né, à navegação, e nós devemos estar preocupados em relação a isso. Muito obrigada. Uma série de questões em cima da mesa. Uma pergunta. Bem, muito boa tarde. Eu sou Nazaré Lopes. Eu ouvi a comunicação da doutora Roselma, não ouvi do senhor Antônio Reis, mas eu aprendi muito. Eu tenho só uma pergunta sobre isso, doutora. Pode chamar de coisa. É o seguinte, realmente é uma realidade essa participação da sociedade civil que é frágil. Então, eu estou a pensar na juventude, no futuro, e também nós que estamos aqui, o que é que podemos fazer para reverter isso? Será que primeiro também, será que essa participação é reprimida? Em que aspectos? E também o que é que nós podemos fazer mesmo a nível da educação para os jovens, a nível do sistema educativo, para reverter, para pôr essa participação mais ativa? Nós todos temos responsabilidade nisso. Eu gostaria de ouvir a vossa opinião. Obrigada. Muito obrigada. Para fechar, eu passo o microfone ao nosso colega querido Ana Parros. Perguntar quanto tempo temos mais, porque temos que dar a palavra ao Enfim, não tem. Bom, se para na língua cabo-verdiana, 50 anos de independência, professor português, para. Então, a questão é a seguinte. Primeira questão, a democracia sempre foi, na realidade, a experiência da revolução sem política. Se olha a seguinte democracia, foi a seguinte, por tendência. Então, a democracia é um regime que valida, não se treina para ser perfeito, valida a proteção de condição humana, regime democrático, regime
construir perfeição, é sempre regime autoritário ou autoritário. A democracia que está conseguir dentro do sistema de perfeição, não é o problema. Então, a democracia acaba sendo perfeita. Pelo nós é perfeito. E nós estamos em democracia. Não é questão. Segundo, sobre a questão, o problema de nosso sistema político, o sistema democrático, o parlamento de grande, há uma observação que é tentativa de confundir independência com partido único. E digo aqui independência e partido único. Independência é questão de soberania. E que, aliás, há a independência, uma outra coisa que é independência, que na rua está direito do público. Independência é um ato fora do nosso Estado. Aliás, só para fazer uma observação, aliás, foi de forma indecente o nome se comemora 50 anos de independência. Porque o 25 de Abril também fica chegado. E 25 de Abril é parte da consequência da independência na várias frentes. Que é um aspecto, um país que está conseguindo se celebra, e mesmo tem um consenso sobre os movimentos de memória, é um problema complicado. Como que se PSGC, que mobiliza, que organiza a independência, fosse dono da independência. É dono da independência. Se um movimento que seria então de democratização, é dono de democracia. Ninguém é dono da democracia. Então, acho que as questões pouco apaziguadas não têm forma que está fugindo de comemoramento importante. Depois, como a independência, você conhece que esse que vai luta que morre. Luta pela independência, que é uma luta pela democracia, é distinto. Sem morte. E vida é bom de segundo. Tem um aspecto, mas muito está preocupado no sistema é que as coisas que são permanentes, que as finais não são fazer uma diferença. Por exemplo, no sistema democrático, tem 4 órgãos. Tem o governo, tem o parlamento, tem o presidente da república, tem o sistema judiciário. Agora se fala que as 3 que é político, o sistema judiciário tem vontade política. Okay? Mas se hoje, a força está no governo. O governo que está legislando na governo, o parlamento tem competência de legislar. Na boa parte lei, o governo está fazendo. Mesmo que a competência exclusiva do parlamento, se for diretamente, está dentro do governo, pessoas, ou força de governo, na ajuda legislar. O parlamento tem cumprir essa função exclusiva. Para o nosso sistema é um sistema bipartidário, de maiorias absolutas. Pode ser o governo, tem que ter maioria do parlamento. O parlamento não quer controle, não quer excluir o governo de direito. Se ele tem uma ideia forte, ele tem que ter força lá. Primeiro aspecto. Sobre o aspecto do governo, tem indica da propõe nome do procurador, que é um defensor do interesse público. E tem indica mesmo de tomar de conta, da julga conta, da julga tudo conta, de município para da julga conta de Estado. Então, é parceiro, não vinculativo. Ao mesmo tempo, tem órgãos de justiça que, em parte, têm indicações, na verdade. Então, tem praticamente, nenhum entendimento, um processo de governamentalização do Estado. Que é muito diferente de um sistema que tinha partido. É partido único. Quase que tem partido único. Mas tem quase a cultura de um único partido. Transita um sistema de partido único para a cultura de um único partido. Com um sistema extremamente administração extremamente politizada. Que é um aspecto. Sobre o aspecto não está comentado, tem que António um problema de transição geracional. Tem jovens que estão fazendo, pessoas que estão fazendo carreira política sem ter formação política. Formação política é alguém que nunca dirige nenhum time de futebol. Uma time de futebol é complicado, porque faz time de jogo, que tem que ficar suplente. Mesmo numa associação comunitária que tem uma experiência, está sem de universidade, sem uma experiência política, está sem de ser formação académica, salta com o político. Sem nenhum tipo. E, estou finalizando, com um enorme narcisismo, arrogância, no mar de ignorância. E que essa pessoa que você fica, em arte não faz difíceis, as coisas de jovens que se candidatam, por acaso, várias sociedade geracional, que a geração de independência teve mobilidade, geração de anos 80, 90, tem mobilidade. A geração que se vende tem pouca chance de mobilidade. Muitos de nós que criam na terra, quando aceita assim, sempre não bebe na garoto. Mas não bebe só de paredes, hein? Não precisa não vale garagem. Eu também não sei. Então, as pessoas estão procurando sei, né? É só aquilo. Então, pode falar. Sim, mas nós conferência de debate não poder falar, obviamente, na língua cabo-verdiana, francês e inglês, mas a tentar traduzir. E como é muito importante para nós nessa iniciativa ter representatividade de diversas gerações, com certeza de género, e também esse diálogo entre diáspora e Cabo Verde,
Tem que abrir para 3 intervenções na sala Zoom, se alguém quiser, para poder levantar a mão, porque, pronto, já não passaram o tempo, mas quer saber se alguém na Zoom querer fazer algum comentário, pergunta, consideração. Ângela, Sim, Ângela, sim. Vítor Bosch, eu tinha levantado a mão, mas com Não, o andar do tempo acho que já não há tempo, não. já Faço não há questão. tempo, de modo eu desisti, mas desisti, baixei a mão. Eu não vi. Pode falar. A Quanto palavra é tempo, sua. quanto tempo ele teria? 5 minutos. Serve? Quantos? 5. Serve? Ok, eu tomo os 5 minutos. Obrigada. Eu tomo os 5 minutos. Posso? Estamos a ouvir. Pode sim. Pode. Ok. Eu tenho que agradecer à organização, a Ângela, o Jaci, o Crisanto, por este ciclo de palestras, felicitar os painelistas e, e expressar uma quase estupefação. Falamos de democracia e todos dizemos que os cabo-verdianos querem a democracia, etc. E numa universidade eu vejo a sala quase vazia. Não sei se é um problema de visão daqui, mas se for, há aqui nitidamente uma interpelação. Deixa eu até. Há nitidamente uma interpelação que reflete o posicionamento autêntico dos cabo-verdianos em relação à democracia, porque a elite gosta de dizer que os cabo-verdianos querem a democracia. Às vezes eu fico com dúvidas. A evolução do absenteísmo, a evolução da abstenção, mas, sobretudo, já imaginaram o cenário de votação sem campanhas eleitorais que colocam o eleitorado em modo emocional. Sem entrar em modo emocional, dificilmente poderíamos atingir os 10%. Agora, algumas observações rápidas, por exemplo, sobre a sociedade civil e sobre o que diz a José. O nome escapa. Joselma. Eu acho que tem razão, mas ao mesmo tempo eu acho que não devemos nos massacrar. Porque Cabo Verde tem 50 anos de independência, não é grande coisa. Quando a primeira dinastia chinesa foi instalada, foi 2000 anos antes de Cristo. E vejam, 4000 e tal anos de história. 50 anos na história de um país não é nada, é detalhe. O nosso tempo psicológico necessariamente não é o tempo das coisas e dos processos. E então vamos, ao mesmo tempo que eu também aspiro a essa sociedade civil. Agora, acredito que ela vai acontecer quando houver nível elevado de educação da população cabo-verdiana e, sobretudo, que os cabo-verdianos tenham autonomia econômica. Sem a autonomização do indivíduo, o projeto, a sociedade civil é uma inequação. Vou ganhar tempo e passar ao segundo ponto. Eu agradeço ao Jaci de me ter feito descobrir que a definição do Schumpeter, que eu não conhecia, mas que eu sempre utilizei, sempre achei que a democracia é um regime que permite às elites competirem para o poder sem terem que se matar. E de facto é um pouco isso. Agora, eu não sei se individualmente os governantes querem, ou os deputados querem que o povo se afaste. A lógica do sistema adotado faz com que, querendo ou não,
A população fica fora porque é uma democracia institucional, eleitoral, que tem as suas regras de jogo. É como um campo de futebol, o público não pode entrar. Também esta democracia desenhada é assim. A aversão que nós temos à crítica, José, eu acho que há uma dimensão psicológica e social e política que eu vejo em todos os países, mesmo nos países ditos de democracia consolidada. Eu vejo esta versão à crítica. É só ver os conflitos atuais no mundo e mesmo nos países que gostam de dizer que é o free world, o mundo da liberdade, quem aparece nas televisões mainstream com uma posição diferente, cortam-lhe o microfone ou nunca mais é convidado. Portanto, não é uma especificidade de Cabo Verde. Para esgotar os meus 5 minutos, eu ouvi alguém falar de mérito. Isto é uma mistificação pensar que a democracia promove o mérito. A democracia promove e baseia-se na legitimidade eleitoral. Nos países com recursos humanos bem qualificados, a democracia consegue recrutar gente qualificada. Agora, apostar nesta mistificação, segundo a qual a democracia rima com mérito, é uma ilusão. A democracia busca votos, sistemas de lealdade, garantias de lealdade e não o mérito. E é por isso que os órgãos, os órgãos das instituições independentes não foram ainda preenchidos, porque os partidos andam num jogo de encontrar alguém que lhes garanta minimamente alguma confiança e não crie desconfiança nos outros. E é nesta inequação. Portanto, no fundo, é bom, todo mundo critica o governo e os partidos, mas a causa é sistémica. Não tem a ver com os atores. A causa é sistémica. Mesmo nos Estados Unidos, dizem independência do poder judiciário. Já viram as brigas que fazem para a nomeação dos juízes do Supremo? Se fosse tão independente, por que é que os partidos se envolvem nesta briga? Portanto, a democracia, que eu também prefiro a todas as outras formas de governo, mas é um regime cheio de imperfeições. E o risco que corremos é de não fazer as reformas que precisamos fazer, porque os democratas têm esse tom altaneiro de como se tivessem atingido ao estádio perfeito da governação, e estamos muito longe disso. Em Cabo Verde, mas também nas democracias consolidadas, e todos andam preocupados com o populismo, etc., etc., não se dão conta que o populismo é um subproduto das falhas dos partidos tradicionais. Não lhe tomo mais tempo, fico com pena e obrigado por tudo. Muito obrigada, não fico com pena, porque eu, pelo menos, vou ver com os colegas, estou assumindo aqui que precisamos de uma conferência de um dia depois do verão, não é? Para aprofundar estas questões. Eu passo a palavra aos nossos oradores para telegraficamente dizerem considerações finais, porque para responder a tantos desafios não vai ser possível em poucos minutos. O exercício que estamos a fazer aqui, do meu ponto de vista, não difere do que acontece um pouco por todo lado. Fala-se muito em crise das democracias e eu tive acesso a um estudo feito a nível mundial por uma entidade chamada Fundapol, francesa, um estudo a nível global, em que os dados
que são retratados entre nós da fracionária não diferem dos dados a nível global. Confiança nas instituições, por exemplo, valoração da democracia, sobretudo, nesse estudo também é refletido algo muito semelhante entre nós, que é o funcionamento da democracia. A opinião a nível global não difere do que nós constatamos aqui em Cabo Verde. Agora, em Cabo Verde, nós podemos melhorar e fazer um pouco mais. Eu acho que as escolas têm um papel fundamental. Em Cabo Verde há um déficit de promoção de pensamento crítico. Eu penso que o pensamento crítico, sobretudo, deve ser desenvolvido, promovido, sobretudo no sistema de ensino. E não continuarmos lá com uma forma, portanto, de educar em que um indivíduo é agente passivo, assimilador, e não propriamente o que cria, critica, põe em causa. E é essa aposta que nos poderá realmente levar a um outro patamar em termos de participação cívica. Outro aspecto que também não podemos ignorar é que não podemos ter uma sociedade civil desenvolvida sem um setor privado também desenvolvido. Creio que há uma dependência excessiva em Cabo Verde em relação ao Estado. O Estado mesmo o setor primário é dependente do Estado. E muitas vezes não faz aquilo que deve fazer porque pode perder contrato, pode perder conjunto de. Então, eu penso que um dos pontos importantes para esse salto necessário que constituirá a libertação da sociedade civil é, sobretudo, o desenvolvimento do setor privado e o Estado não ser o principal empregador, né, como infelizmente acontece até agora, e, sobretudo, de um setor privado que não dependa e não está vinculado, portanto, às vontades, né, do próprio Estado. E termino dizendo que, em termos de democracia, nós temos de ter em atenção que um indivíduo não se transforma em democrata administrativamente. Tem de interiorizar um conjunto de valores, porque a democracia é um conjunto de valores, não é? De respeito, de diferença, de tolerância, sobretudo, de ter uma postura em relação às diferenças, não é? Como fazendo parte do seu repertório comportamental. Eu penso que essa interiorização ainda não está completamente feita em Cabo Verde, vai levar algum tempo. Por outro lado, nós ainda, no nosso repertório comportamental, temos resquícios, portanto, daquilo que foi o nosso passado histórico. Colonialismo e partido único em que o aspecto relevante a nível de desenvolvimento do indivíduo e submissão, mesmo de não ter manifestado de forma expressa o seu pensamento, porque havia, de alguma forma, coação relativamente a isso. Eu creio que acontece, portanto, as eleições em 91, acreditamos, parece-me que é isso,
de que todos se transformaram em democratas, que todos passaram a ter e a desenvolver valores democráticos e a verdade é o seguinte, a nível de discurso, sim senhor, mas sobretudo nos momentos críticos vem ao de cima sempre aquilo que ainda está lá em termos de reminiscência comportamental, aquilo que surge lá como sendo até um mecanismo de defesa, não é? Porque quando a pessoa é contrariada, geralmente vai utilizar os seus elementos instintivos, né, como meio de defesa, e geralmente é agressivo. É, é isso que eu tinha em termos de consideração a fazer, e, e está também, subscrevo a ideia de que, se calhar, de facto, é preciso mais espaço, né, para debate desta natureza sobre essa temática que eu penso muito importante em enriquecer. Obrigado. Muito obrigada. Eu vou começar pela parte do mérito, depois eu gosto um bocadinho de falar dessa questão de mérito, sempre me questiona o que é mérito. Mérito para mim é uma palavra que está sabe bem, que está soa bem na boca de quem que tem a barriga cheia de poder e sempre esteve na situação privilegiada, que herda alguns privilégios, por assim dizer. Como aqui está pensa mérito, para quem é que diariamente da luta contra o sistema, para poder conseguir estar em algum lugar, e que mesmo assim ainda consiga estar lá, então, aqui está avalia, está fama quem sempre teve condições para estar lá, e tem mais mérito de quem que luta, quebra muito perto para estar lá. Então, por isso, para mim, mérito é uma coisa que eu para inglês hoje, aqui não está falando de mérito. Então, não tem que pensar realmente o que é mérito. É legítimo uma empregada doméstica ser eleita deputada nacional? Não estou colocando essa questão. É legítimo uma pessoa que foi deputada e que foi empregada e doméstica ser eleita deputada numa democracia? É legítimo. Mas exatamente o que é interessante que não pensa, ó, que não se fala, né? Que não se pensa na democracia e todas as questões, é modo que não se consegue ter um mérito quando não tem equidade. Se que alguém tem condições para estar aí, está. Mas é preciso criar condições para que quem que tem interesse está. Se uma empregada doméstica, por exemplo, imaginando um cenário que é quase imaginável, ser eleita, é o dever de quem que está na estrutura, cria condições para que ela saiba fazer política. Quem que convida entra na lista tem que capacitar a pessoa de horas que ser eleito, fazer o que estava fazendo. Agora, queria um exemplo que não é imaginário, para não incluir sempre da deputada, que era alguém que está mais bem posicionado, mas em cima nós ele foi ampliado espaços de poder, hoje poderes a nível nacional, a nível local e tal, e a nível profissional, na trabalho que está a fazer, às vezes não está percebendo, mas realmente tem pessoas que eleitos, eles elegidos, mas não sabem depois, horas que eles ganham, que realmente estava a fazer. E daí tem a questão que é o saber, tem que ter qualidades técnicas, mas ele é algo que é possível quando e quem está lá tem preocupação de capacita quem é que entra no sistema. Não necessariamente nunca tem que estar já perfeito para uma culpa e cargo, mas pode ter uma capacitação contínua e melhoria contínua de quem que exerce de gestores políticos e públicos. Então, aqui era uma parte que eu já começava e já te perguntaram sobre o modo que não pode fazer, o que não pode fazer para não transformar, talvez, a escultura, sistema, cenário. Talvez você recebe sem ter receita, acho que existe uma receita única, mas não acredita mais na lógica sistemática num sistema está organizado, onde que, se não foi colocado ali, por exemplo, partidos a nível de cargos, e o senhor e Antônio Trazeri, e o senhor Vitor Borges coloca que a questão de que partidos políticos só da de quem é
que está conseguir realmente desconfiança, que está levando desconfiança naqueles outros, então não tá fica, não tá, ó, que não pensa que é parte ali, então não tem que pensar, mas enquanto eleitores se vota nas pessoas e de antemão é escolhido para partidos políticos, significa manter um cenário em que o eleito ele é responsivo a dirigentes centrais de partidos. Então, normalmente, essa preocupação é com a lealdade que tem aqueles dirigentes. Ele responde e satisfaz primeiramente os dirigentes partidários, como é esse que está por manter lá, esse que está seguro essa continuidade quando é que contínuo, é cada eleitor de antemão. Então, primeiro, eles têm que fazer essa equação, se não foi colocado, então, o sistema se mantém nesse momento, talvez não tenha que repensar aquilo que é nossa estrutura. E sobre a questão de clientelismo, e querida a casa com a questão de clientelismo que a gente se traz. Então, enquanto não tem esse tipo de sistema, onde quem é que tem vontade de estar e continuar no poder, tem que depende de que é um grupo, de que não é restrito, que é o núcleo duro do partido político, clientelismo está continuando. Então, é algo que realmente não tem que trabalhar. E, para fim, é realmente não continua com o discriminação, sem ilusões que eu não entendo, uma democracia se não é caminho para religião que as piores. Então, é para os piores. Então, que significa não ser pensado perfeito, mas cada vez mais não pode também luta, não pode trabalhar, nós, enquanto acadêmicos, enquanto sociedade civil, a pensa política não se dimensão apenas partidária e eletiva, mas responsabilidade que nós acadêmicos, a nível de sociedade civil, no tempo, no transformar realmente essa democracia aqui no nosso país. Então, acho que ele mais ou menos não tem um longo caminho ainda para frente, se não foi colocado ainda nós é um bebê a nível de país. Então, tem uma caminhada longa para não fazer, mas de todo acho que vai ser positivo no seu fase e no trabalho. Então, acho que é isso. Muito obrigada, Thelma. Também vou tentar ser um pouco concisa e resumida. Eu, como seria para participante online, o Sr. Vítor Borges, eu acho que essa ideia que nós temos em Cabo Verde, que 50 anos é ainda pouco tempo, eu acho ela bastante perigosa, porque nos leva a um amorfismo. Estamos sempre a justificar. Temos só 50 anos de independência, então temos tempo. Né? Mas temos que pensar em duas coisas. Cabo Verde ficou independente no século XX, em 1975. Já tinha o mundo andado séculos, não é? Outra coisa, eu acho que temos que ter muito cuidado sobre as nossas referências. China, para mim, não é um exemplo de democracia, porque não é nem democracia. Nós temos que ter referências. E esse país tem que ter padrões. E esses padrões, claro, devido à nossa realidade estrutural, temos que ter, eu acho, uma perspectiva de qualidade. Se todas as vezes nós vamos dizer assim, só temos 50 anos de independência, ainda temos tempo, nunca mais esse país vai descolar e nunca mais vamos dar um passo de transformação de civilização, civilizatória. Isso é uma preocupação que eu tenho. Quando eu ouço as pessoas a dizer assim, vocês só têm 50 anos, muito jovem, mas fomos democracia em 1975, século XX. Não? A outra coisa, quando o Sr. Vítor Borges fala da questão é sistémica, eu discordo. O problema em Cabo Verde, no meu entender, é a atuação das lideranças, a atuação dos atores. Afro Barons, num dos seus questionários, em todos os seus questionários, tem uma pergunta que pergunta sempre: estás satisfeito com o sistema que tens? A maioria está satisfeita. Eu acho que esses dados indicam o quê? É o desempenho que não está a satisfazer os cabo-verdianos. É aquilo que eu falo, é a prática institucional. E quando o Kizante dá o exemplo, por exemplo, da Assembleia Nacional, que supostamente na Constituição diz que é o órgão supremo, mas quem domina é o governo, é uma Assembleia que funciona a reboque do governo, é só pegar a quantidade de projetos de iniciativa de leis que está de entrada em Cabo Verde no Parlamento de 91 até 2025, a preponderância é do governo. Portanto, eu acho que o problema em Cabo Verde, nós temos que defender o sistema.
Que eu acho que o perigo está é quando começamos a dizer que o problema é o sistema, que é aí que vem o caminho para a radicalização dos jovens. O problema é a atuação que tem a ver com o perfil das lideranças, essa situação que o Zé falou, o Zé Semedo, que as lideranças em Cabo Verde são completamente, como disse o Crisano, amadoras, é um amadorismo profundo, é uma liderança que está a caminhar para uma desqualificação, gente desqualificada, e quando falamos de desqualificada, não é só qualificação técnica, é qualificação ética e moral. Porque política, sobretudo, é moralidade. E Cabo Verde está a caminhar por um caminho que eu acho que é um dilema. É um dilema. Porquê? As pessoas viram na política como um trampolim para chegarem lá. Há uma perversão do que é política. É só pegarmos os grandes autores, Aristóteles, Platão. O que eles dizem que é política? É servir, é, né, prestar, contribuir para a tua comunidade, fazer com que a tua comunidade se eleve. Nos Estados Unidos eles dizem, líder come no fim. Aqui é o contrário. Querem comer só eles, únicos a comer. Então, nós temos é que mudar essa lógica de achar que só com 50 anos já precisamos de tempo. E essa sociedade civil, os dados do Afrobarómetro também indicam uma coisa, nós temos uma sociedade altamente individualista. Ele procura o político para resolver o seu problema pessoal. Ele não procura o político para dizer, olha, no meu bairro tem uma vala aberta, no meu bairro há 15 dias que não, os polícias continuam lá. Portanto, tu tens que ter uma sociedade, respondendo agora a Mazarelli, que tem que ser educada, formatada por coletivo, não por individual. E aí, a nossa grande dificuldade, eu acho que aqui em Cabo Verde, é o nosso nível de educação, que infelizmente entrou na racha política. Educação tem que estar acima da mediocridade. E esse país tem recebido benefícios de assistência técnica, de relatórios, de estudos, que indicam exatamente essas coisas que nós falamos aqui. Debilidade de cultura cívica, porque não se ensina, não se ensina nas escolas, nas famílias. Então, se nós vamos esperar mais 50 anos, eu acho que aí não temos jeito. O Jaci falou de uma coisa e perguntou se Cabo Verde ainda é uma realidade, se podemos considerar que Cabo Verde é um Estado neopatrimonial. Em muitos sentidos, sim. E isso está na lei. Nós temos que comparar com países que foram ditadura, que tiveram ditadura mais forte, Cabo Verde, da América Latina, que tiveram ditadura militar, e que quando fizeram a transição revogaram tudo que indicava privilégio. Em Cabo Verde nós temos legislação que permite o uso de viatura do Estado para fim pessoal. Gente, nenhum país democrático do Norte, que deve ser as nossas referências de moralidade da coisa pública, dá carro para uso pessoal. Até o Brasil, que foi ditadura militar, tem uma lei de 1950 que é o uso de carro do Estado é para uso oficial. Uso oficial. Aqui nós vemos a gente a ir fazer compra, a gente a ir para casamento, a gente a ir para batizados. Como naturaliza uma coisa que isso tem a ver com a educação? Tem a ver com a forma como lidamos com o Estado. Nós ainda precisamos trabalhar a mentalidade dessa sociedade para podermos entender o que é o Estado. E esse rombo que nós tivemos depois da abertura política, para mim é preocupante. Que assim, esses partidos se preocuparam agora só em capturar candidatos. Querem ganhar a eleição, mas não preocupar em formar. E eu acho que agora nós temos uma derrapagem de pessoas sem perfil público, comparado com o pessoal que chegou depois da independência, que devemos preocupar. Porque há uma derrapagem de entender o que é o público, o que é interesse público, o que é interesse coletivo. E quando a gente fala que há uma crise global de partidos, sim, há. Nós temos sim, mas também temos iniciativas em vários países a tentarem colmatar isso. E aqui, o que é que estamos a fazer? Estamos a ultrapassar isso ou estamos a procurar cada vez mais tendência de lógica de interesses privados subverterem a lógica coletiva dentro dos partidos políticos? Por isso que a primeira conferência que o José Carlos dos Anjos falou, e bem, que eu concordo, nós temos um Estado capturado por interesses. Esse é o maior grave problema de Cabo Verde. Essa é a maior corrupção. É quando o Estado é capturado por interesses privados. Então, eu acho que nós temos um grande desafio aqui, que é, quando eu fiz a conclusão, esse país tem que fazer um pacto, um consenso global entre todas as forças
e tem duas coisas que têm que estar acima de ideologia: integridade, um país com integridade, competência e qualidade. Independentemente do partido que eu seja, eu tenho que reconhecer que esses são os princípios que têm que estar em todos os setores. E quando nós vemos essa sociedade a mostrar que não está a confiar na polícia, nos tribunais, nós já vemos aí a erosão dos pilares do Estado de Direito. Não vamos esperar agora mais 50 anos, quando deve ser ontem, o futuro começou ontem, para vir dizer que agora vamos caminhar para vamos esperar. Não, estamos no século XXI, 2025. Então eu penso que nós temos que pensar Cabo Verde de forma descomplexada. Ver a realidade que nós temos, que é preocupante para essa juventude que vem. Porque eles precisam sim ter referências. E se as nossas referências estão a sair da linha, do foco, quando nós tivemos grandes homens que vieram, quer na 75, quer em 91, com perfil de estadista, mas que agora passou a ser uma prática, uma lógica, uma cultura. E eu, há dias, participei de uma entrevista para fechar, me preocupa muito essa lógica agora em ABS e sem Diogo e Palado. Porque isso para mim é escancarar isso. É escancarar que a política não está focada para o coletivo. A política está focada para grupos e para a minha vez. Isso é uma distorção. Eu agradeço a presença de todos e agradeço a organização ter o convite. Entre a revolução, entre o apelo à revolução e às formas do sistema, eu só queria agradecer a todos o esforço hercúleo que fizemos, o Crisante sabe, todas as sessões aqui, sobretudo na cidade da Praia, mesmo no Mitelo, foi um esforço muito grande que fizemos. Agradecer a todos os nossos convidados, que não falharam, muito pelo contrário, superaram as nossas expectativas. Temos aqui diversas questões que foram lançadas, eu acho que é preciso continuar com os debates, e como eu estava a dizer no início, entre a revolução e as reformas, queremos dizer que a diáspora está convosco. Nós sabemos que vocês é que fazem Cabo Verde, vocês é que trabalham aqui, resolvem os problemas, enfrentam os problemas. Quisemos fazer este ciclo para dizer que nós também estamos preocupados. Nós estamos fora, connosco nos Estados Unidos, em Portugal, tivemos aqui várias pessoas hoje na audiência online de Portugal, da Itália, e as mudanças são necessárias e teremos de fazê-las todos juntos, como tem sido sempre, parece. Obrigada e bom ciclo de todos. Boas festividades do cinquentenário. Não é? Mais longe, não? Vamos ir mais longe. Fazer uma coisa aqui. Mas tem muita pessoa, não é? Sim, não são pessoas muito avançadas, não é? Mas o ramo, João Estevão, a Dulce Débora, as outras pessoas. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Não faz. Olha, ela mandou um e-mail. Aquele e-mail da aniversário da Cida Cida Pereira. A Cida Pereira, de 80, desde sábado, de 80 anos. Os atores que diga, mas como pode chegar agora, era como estabilidade, era como ideias. Bom, em tudo a cultura, há muito prazer. Foi um prazer enorme. Agora vamos sair. Bye bye, tchau, tchau. Não se me greva, não?